Ao fim da última temporada da Premier League, o Newcastle conseguiu sua classificação ficando em quinto lugar na tabela, e isso fez com que eles voltassem para a Champions novamente, né? Eles foram para a Champions League e fizeram uma fase de grupo interessante para um clube que nenhum deles, mas eles sofreram bastante com a questão da rodagem de elenco. E é isso que eu vou resolver aqui hoje, cara. Hoje eu vou montar um elenco para o Newcastle para jogar a UEFA Champions League, onde eles vão ter um elenco mais rodável e talvez eles consigam conciliar a Premier League e a Champions League ao mesmo tempo, algo que é muito difícil, que é o maior desafio desse tipo de clube. Lembrando que o Newcastle hoje já tem uma estrutura base muito poderosa, né? Ele tem Isaac, ele tem Anthony Gordon, ele tem um goleiro interessante, ele tem figuras na zaga que são meio que protagonistas, então tem uma base sólida aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E assim, uma dúvida que vocês podem acabar tendo é se o Newcastle deveria ou não trocar de treinador, né? Eu acho que essa é uma opção pra eles. Só que eu diria que, evidentemente que não, né? Eu acho que dá pra continuar com o treinador que eles têm hoje. É um time que é muito bem treinado, tem um futebol meio único. Quem acompanha a Premier League sabe muito bem que enfrentar o Newcastle é sempre um desafio muito grande. É um time que é muito chato de você lidar, velho. É realmente complicado. O meio de campo é muito poderoso. Eles têm um futebol que é muito rápido, então em pouquíssimas transições os jogadores estão na cara do gol. Você não sabe quem vai te atacar também. Pode ser o volante, pode ser o ponta, pode ser o centroavante, pode ser muitas figuras que vão sair na cara do gol, porque eles têm esse futebol meio maluco, né? Fora do padrão. Eu acho que a palavra rock and roll também não encaixa. Eu diria que é mais outro tipo de coisa, né? Outro tipo de estilo musical. Eles rodam nessa casa, sabe? De um jeito específico de jogar futebol que é possível só por causa do treinador, Ed Howe, né? Um treinador que é muito bom, cara. Assim, eu não tenho medo de dizer que esse treinador de 47 anos de idade, ele é o melhor treinador inglês em atividade. Não tem ninguém que chegue perto. O Graham Potter, cheio das suas estratégias, dos seus planos de jogos e de modificações e tudo mais, não chega nem perto de conseguir a consistência que Ed Howe tem como treinador, cara. Eu duvido que Potter conseguiria amplificar tão bem Alexander Isaac, eu duvido que Potter faria Jacob Murphy ser um jogador tão consistente dentro do esquema tático, mesmo com suas muitas limitações. Então a gente não tá falando de um treinador comum, a gente tá falando de um treinador que extrai bem dos jogadores, que fez de um Bruno Guimarães que veio do Lyon em um dos melhores volantes da Premier League. Bruno Guimarães sempre tá na disputa entre os melhores, ele sempre tá entre o top 5, o top 3, e ele é muito, muito bom mesmo lá jogando futebol. Talvez pra galera que só acompanha Brasileirão, não tenha nenhum conhecimento da Premier League, eles não saibam disso. Não saibam que o Newcastle, ele é um grande desafio a todo mundo, cara. Todos os clubes que vão enfrentar o Newcastle têm dificuldade pra lidar com o Newcastle. Sempre que o Chelsea vai enfrentar o Newcastle, eu fico aflito, né, antes da partida, pensando, pô, o Newcastle vai realmente encher muito o saco, cara. Porque é um time que desafia, cara, os times grandes, cara. Tem um jeito de jogar futebol que desafia os grandes, tem um jeito de encarar o campo que desafia os times grandes. Isso é muito pelo jeito que Ed Howe encara o time, né? O jeito que ele moldou essa coisa aqui. Ele começa ali no Bournemouth usando seu 4-4-2, né? Que é onde ele começa a ter algum destaque na Premier League. E ele realmente fez um trabalho excelente. A pontuação do Bournemouth foi muito consistente com ele. Era um time bem interessante, né? Ele volta agora a ser um time interessante nas mãos do novo treinador, né? Que fez uma temporada interessante também. Ed Howe, ele é contratado pro Newcastle para resolver os problemas e aí ele lança uma nova formação, né? Ele sai do 4-4-2, que era mais direto ao ponto do Bournemouth, para um 4-3-3, onde ele tem um meio de campo extremamente povoado, um jogo mais tático, mais pensado, onde os volantes trabalham bastante a saída de bola, né? Tem 3 volantes trabalhando saída de bola, uma circulação de bola muito grande, um time que trabalha muito bem, né? As jogadas antes delas acontecerem. A gente tem algumas figuras ali que são excepcionais para isso, né? O próprio Bruno Guimarães, Tonali também é um jogador que tem uma distribuição de bola excepcional, é um cara que faz com que a bola consiga circular em campo com muita qualidade, né? Tem muita diferença de ter ou não o Tonali em campo. Muitos outros jogadores que não têm essa qualidade conseguem, porque o esquema tático é muito bem pensado, né? Ele consegue fazer essas figuras encaixarem perfeitamente nesse esquema tático. O Newcastle também tem um bom trabalho de scout, acha excelentes jogadores. Tem um nome aqui muito interessante no meio desse elenco, que é o tal do Fabian Schär, um jogador que você não daria nada, né? Mas é um jogador excepcional, um jogador que muda jogos, é um jogador que sabe fazer gol, é um jogador que consegue realmente ser presente, mesmo sendo só um zagueiro, né? A gente também tem o tal do Sven Botman, que é um dos jogadores fisicamente mais bem qualificados que tem na Premier League na zaga. Eu acho ele incrível, assim, toda partida que eu vejo dele, eu vejo um futebol absurdo, um jogador muito completo e foi mais um acerto do Newcastle, né? Mas um jogador que eles conseguiram arrecadar aí pro elenco. Eu sei que tem um gosto, assim, meio inglês no Newcastle, né, de contratar jogadores ingleses, mas eu diria que é um time muito bem montado, o esqueleto. O grande problema que a gente tem aqui, que é um problema que não pode existir se você quer ser grande no futebol, é o problema que muitos clubes que não têm anos e anos ali projetando algo e ganhando coisas e fazendo parte do Big
Six, digamos assim, é o desnível entre titular e reserva. Aqui a gente começa a entrar no problema. O 11 principal do Newcastle é maravilhoso, é bom, realmente tem qualidade, jogadores bons. Eu não tenho o que criticar em relação a isso. Agora, quando você sai do 11 principal do Newcastle para os reservas, a queda de rendimento é muito grande. Se o Newcastle perder Isaac na temporada, ferrou, acabou a temporada. Não tem outro protagonista pro time, não tem outro cara para resolver os jogos, não tem outro cara que vai manter minimamente os padrões. Eu quero que vocês entendam isso. Se o Newcastle perder um volante do core principal, também acaba. Esse é o problema. Isso aqui tem que mudar. Tem que mudar talvez o jeito que ele encare o campo e talvez tenha que mudar o jeito que esse elenco é pensado. Eu diria que eu quero muito que Ed Howe volte a utilizar o 4-4-2. Eu acho que era uma formação que tornava o time bem perigoso. A última vez que eu vi ele utilizando essa formação, cara, o time era opressivo. Então eu queria muito que ele encarasse os adversários mais fracos da liga num 4-4-2 e os mais fortes no 4-3-3 para ter um meio de campo povoado e quebrar a linha de construção do adversário. Ele tem utilizado um 3-4-3, que é uma formação horrorosa. Eu particularmente não gosto. Não gostei de nenhum jogo do Newcastle nessa formação. Uma formação muito covarde na maior parte do tempo, o que não tem muito a ver com o Newcastle. O Newcastle é um time corajoso. Então quando ele foge dessa identidade e eu entendo o lado dele, eu acho que ele vai pra uma linha que eu particularmente não gosto. E pra uma Champions League, que vai ter essa nova fase, né? Onde vai ter fase de entrada, vai enfrentar uns times ali diferentes. É bom utilizar o 4-4-2 e ser opressivo contra seus adversários. Eu acho que pode ser uma identidade muito melhor do que o que ele praticou na última Champions. Eu acho que pode ser muito mais interessante. E aí também ir ao mercado atrás de certas peças, né? E eu vou mostrar aqui agora o elenco do Newcastle e mostrar o que falta nesse elenco, né? O que tá faltando, o que é que precisa mudar. Bom, tá aqui o elenco do Newcastle no Transfermarkt, a gente vai ver algumas coisas interessantes aqui. Vou começar por goleiro, né? Tem goleiros interessantes aqui, goleiros bons, ok? Goleiro que tem qualidade, tá dando aqui. Eu gosto muito de Nick Pope, eu acho que ele tem uma qualidade absurda, assim, como goleiro. Um goleiro que me traz muita segurança, defende muito bem. Não tem aquela qualidade com os pés de um James Trafford, que é uma peça que o Newcastle tá meio que atrás. Mas eu não acho que vale o investimento em Trafford. Não vai mudar tanto o elenco e eu diria que até piora na parte defensiva, porque Nick Pope realmente faz alguns milagres absurdos, que é muito necessário em alguns desses jogos. Na zaga a gente tem Botman, Schär e Burney, que são três figuras aqui que jogam um futebol muito bom. Você não precisa ir atrás de mais ninguém, você não precisa ir atrás de outro tipo de zagueiro ou tudo mais. Não precisa, não tem necessidade. Na lateral a gente começa os primeiros problemas, né? Nós temos dois laterais muito bons aqui, que é Livramento e Howe, são com qualidade absurda. E aí quando você vai ver no banco de reserva, as figuras que estão aqui são todas ruins, né? Target, fulano de tal, Trippier em queda de rendimento, Craft, são laterais que não mantêm o desempenho da lateral, cara. Desce muito, então você tem um lateral muito limitado, um lateral fraco. Isso aqui tem que mudar. Então, pega essa maioria desses laterais que estão aqui e vende, cara. Manda eles embora, tá ligado? Porque não vale a pena continuar com um lateral que não vai manter o nível no campo. E aí no meio de campo a mesma coisa, você vê, tem o trio aqui, né? Tonali, Joelinton e Guimarães, mas e os reservas? Figuras que descem muito nível. A única figura que eu manteria aqui é o tal do Lewis Milley, que é um jogador de muita qualidade que tá aqui. Mas o resto eu não manteria no elenco, eu venderia todos. Joe Willock, Longstaff e muitos outros. Pode usar também a estrutura de empréstimo pra alguns desses times aí que vão subir pra primeira divisão, ganhar uma graninha ali pra o jogador jogar um pouco e depois ser vendido, né? São formas de fazer isso acontecer. Aqui no ataque a gente tem algumas figuras boas, aqui começa a parte interessante. Mas eu me livraria do tal do Callum Wilson. Tem times que precisam de um Callum Wilson e o Newcastle pra mim não é mais um deles. Eu acho que atualmente é tentar manter Isaac e trazer algum jogador mais jovem ali pra continuar o desenvolvimento dele dentro do Newcastle. E pensando em tudo isso, agora eu mostro o elenco montado pra vocês. São algumas mudanças e ajustes que vão ajudar bastante eles a jogar a Champions e a Premier League ao mesmo tempo. Tá gostando desse vídeo, cara? Não esqueça de deixar o like nele, é muito importante mesmo, rapidinho você deixa o like aí. E também, na aba de comentários, se você tiver um smartphone, vai ter a opção de hype aí. Você passa pro lado, me dá um hype gratuito, esse vídeo chega em mais pessoas e ajuda bastante o canal. Agradeço se você fizer isso. E pra quem quiser ter um contato um pouquinho maior comigo, cara, você pode me seguir no Twitter, tá aí, @ddcorvo. Eu comento futebol diariamente por lá e aí você pode ter um contato ali maior, um contato mais direto por ali, né? E se quiser até me perguntar coisas, pode ficar à vontade por lá. Agora, mostro o elenco montado pra vocês. Bom, cara, aqui a gente tem um elenco montado, eu trouxe algumas peças aqui interessantes. Eu sei, financeiramente isso aqui tá difícil de acontecer, só que tem como, ok? Basicamente, o que o Newcastle vai ter que fazer pra contratar essa galera aqui é exercer o empréstimo de alguns desses jogadores, principalmente dos que vêm do Chelsea, né? Não é algo difícil de fazer, o Chelsea meio que precisa disso, mas pra frente a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Enfim, cara, no gol eu mantive o Pope e Vlachodimos, não tem o porquê mudar, ok? Eu acho que mais que o suficiente, né? E nós temos aqui
na zaga pela direita Chalobah e Char, que é uma disputa de posição. Volto a falar, Char é um jogador muito competente. Chalobah, cara, tá jogando muito. Eu acho que é melhor contratar um Chalobah do que um Guerre, porque você paga mais barato e Chalobah não tá muito atrás de Guerre não, cara. Tá bem nível com ele, cara. Inclusive no Palace, o protagonista, eu diria, né, que mudava os jogos era Chalobah e não Guerre. Então, eu acredito que tem uma diferença aí entre os dois, né? Principalmente quando você chega na cara do gol, né? É um jogador muito perigoso em gols, né? Chalobah, inclusive, vai manter esse padrão que Char tem. Até por isso eu pensei muito nele, né? Sobe a criatividade, sobe os padrões ofensivos, talvez só piore um pouco a leitura defensiva, porque Char realmente é muito experiente. Nós temos Botman e Burnie na esquerda do campo. Burnie jogou muito na lateral, né? É um jogador super interessante, super seguro. É um jogador que, inclusive, que chamou a atenção de Thomas Tuchel pra seleção da Inglaterra. E não é à toa, cara. Um jogador que joga bem, seguro na zaga, bom. Mas ele não é melhor que Botman. Botman tem uma leitura absurda e também é um jogador fisicamente extremamente qualificado. Ele realmente consegue lidar com quase qualquer cara na cara do gol, velho. 1v1 contra ele é bem difícil. Eu gosto muito de Botman, cara. Acho que é um jogador de muita qualidade. Inclusive, essa zaga do Newcastle é melhor que muito time grande, né? Muito time grande não tem uma zaga desse nível. Então, eu particularmente acho que ficaria assim e volto a falar, né? Pode exercer os empréstimos, né? Por muitos desses jogadores que vocês estão vendo aqui espalhados nesse elenco. Nós temos Livramento e Trippier na direita do campo. Manteria Trippier porque ele ainda joga bem alguns jogos e com certeza ele é o lateral de maior qualidade que tem aqui, tecnicamente falando, né? Então ele consegue se aproximar de Alexander-Arnold, consegue ser um jogador extremamente produtivo em jogos difíceis, né? Pra ser uma solução, então ainda dá pra utilizar. Mas eu usaria Livramento como titular por uma questão de qualidade física, né? Tem uma diferença que hoje dá pra notar com bastante facilidade que realmente Trippier tem queda de rendimento na carreira. Nós temos Lewis Hall aqui e Leif Davis na reserva. Já falei de Leif Davis jogando no Newcastle algumas vezes. É um lateral que pra mim combina com a ideia do Newcastle e traz um passe a mais assim como o Trippier. Então é um jogador que pode desbloquear um jogo e tem muita qualidade defensiva, cara. Eu me impressionei com as atuações de Leif Davis defensivamente falando dentro da Premier League, cara. Jogador chato, um jogador que não para de correr, um jogador que consegue perseguir o adversário. Ele tem qualidades ofensivas brilhantes, mas não deixa a desejar na parte defensiva. Eu acho que ele pode até pegar a vaga de Hall a longo prazo, ok? Apesar de Lewis Hall tá jogando muito bem, assim como o Livramento. No meio de campo temos Sandro Tonali, né? Que é um jogador de muita qualidade aqui, né? Temos Bruno Guimarães também, que joga um futebol absurdo, o melhor volante do Newcastle, um dos melhores da Premier League. E Joelinton na reserva deles. E eu trouxe aqui Ismael Bennacer, também que vem do Milan, né? Ele tá pra se conectar ao time do Marselha, né? Ele pode ser comprado muito em breve, mas ainda não aconteceu. Eu tentaria furar o olho do Marselha, cara, porque com certeza ele aceitaria, porque ele vai provavelmente ganhar mais estando aqui, né? Na Premier League, e ele vai estar num radar um pouquinho melhor, vai jogar Champions e tudo mais. É muito atrativo, né? Jogar Champions pelo Newcastle. Então eu acho que eu tentaria ele. O grande defeito de Bennacer, pra quem não conhece, é que ele se lesiona muito. Ele é tipo o Reece James. Ele é um jogador de muita qualidade quando tem condição física, mas quando não tem aqueles rendimentos abaixo, ou até mesmo ele não consegue manter uma temporada inteira sem se lesionar. Esse é o problema. Mas aqui ele vai ser reserva, né? Ele não vai ser o titular do time. Você pode tentar botar ele titular quando fizer o 4-3-3, que também vai acontecer em jogos grandes, né? Mas Bennacer, cara, ele é um dos melhores volantes do mundo, no meu ponto de vista. Ele é incrível, assim, tipo assim, quando ele tem regularidade. Vou botar comparações estatísticas aí de 2 temporadas de Bennacer com Tonali e Bruno Guimarães, pra vocês entenderem, vai ficar aí na tela. Realmente, ele produz muito, e não é só na produção. Se você já assistiu jogos do Milan com Bennacer, na época que ele jogava com regularidade, né, quando o físico dele tava de pé, cara, ele era bom, mano. Ele era muito bom, cara. É um cara monstruoso. Ele é bom em tudo, criativamente, defensivamente, ofensivamente. Ele é muito perigoso. Um dos volantes mais completos que eu já vi, tecnicamente muito qualificado. Lembra um Busquets, talvez tenha ainda mais técnica que um Busquets, cara. É incrível, assim. O problema, né, é essa coisa da lesão, né? Assim como o James, que é um lateral incrível, entre dos melhores do mundo, mas quando não manter regularidade física, não tem o que fazer, né? Então, basicamente é isso, o meio de campo. Aí a gente vai pra linha de ataque, né? Os 4 figuras de ataque e tudo mais. Só que não é um ataque móvel, ok? Onde ficam trocando peças de posição, como muita gente pode pensar, né? Esse 4-4-2 ou 4-2-4, né? Se você quiser imaginar desse jeito. Na realidade, isso aqui é um ataque... Isso aqui é um ataque bem posicionado, digamos assim. Os dois são 9s mesmo, ok? São 2 camisas 9s que vão estar trabalhando cada um mais de um lado do campo, mas vão centralizar bastante. E os pontas são quase alas, né? Eles trabalham pro time. Até por isso eu escolhi algumas figuras que estão aqui. Então eu poderia até recuar esses pontas aqui pra vocês colocarem ele numa posição mais interessante. Eles começam aqui e terminam lá na frente, né? Como ponta mesmo. E aí, cara, é assim que funciona mais ou menos. Na ponta direita nós temos Madueke e Jacob Murphy, né? Que vão manter. Madueke vai subir demais o nível da posição e vai dar ao Newcastle um poder de fogo que eles não têm. E na esquerda nós temos Gordon e Javier Barnes. Gordon e Barnes estão em momentos parecidos da carreira. Ambos têm níveis muito parecidos. A última temporada mostrou muito bem isso, né? Barnes é um jogador bem perigoso. Uma pequena queda de rendimento em Gordon que acabou fazendo com que ele se aproximasse de Barnes, né? Antes estava muito claro que Gordon era melhor, hoje já não tá mais tanto. E aí nós temos na camisa 9 Isaac e Tammy Abraham.
Abraham na direita e na esquerda João Pedro e Osula. Esse Osula é super talentoso, cara. Jogador aí pro futuro, mas que já joga um belo futebol. O que vocês estão notando aqui, né, quem tem talvez um conhecimento bom, que eu trouxe jogadores que são bem perigosos em criar jogadas individualmente, né? Nós temos João Pedro, nós temos Isaac, nós temos Abraham, nós temos Osula. Jogadores que conseguem criar jogada por eles mesmos. E é exatamente isso que revoluciona essa formação. Esse 4-4-2 que ele utilizava no Bournemouth, trabalhava menos a bola, que pensava menos o jogo, talvez não fosse tão interessante com as figuras que ele tinha na época. Ele utilizava Solanke, ele utilizava Callum Wilson, são jogadores mais direto ao ponto, são centroavantes, né? Figuras de centralização que você vai buscar. Esses caras podem se descentralizar. Isaac tá acostumado a jogar uma dupla com Gyökeres na seleção nacional e eu não sinto nenhuma queda de rendimento. Eu sinto, na verdade, que isso ajuda ele a funcionar melhor. Ter um cara tão perigoso do lado dele abre espaço pra Isaac. E aí o Newcastle deixa de ser aquele time previsível, aquele time que você sabe quem você marca, pra ser o time imprevisível. Com o João Pedro, que a qualquer minuto pode tomar um pênalti, que combina com essa formação, que pode fazer muito por aqui. É um dos melhores investimentos que eles podem fazer, cara. Dar 80 milhões pro João Pedro é o futuro. Até porque quando o Isaac sair, né, que eu acho que eles não vão conseguir manter por muito mais tempo, eles vão ter um cara pra substituir Isaac. Então o João Pedro é uma excelente opção. Dá pra utilizar nessa formação, dá pra utilizar nas pontas, dá pra utilizar ele com outro design de jogo e principalmente nesse 4-4-2, se torna extremamente poderoso. Por isso que eu coloquei essa formação aqui, cara. Eu acho interessante. E Abraham, pra quem sabe, né, Abraham é um jogador perfeito. Ele consegue fazer literalmente tudo. Ele consegue até manter padrões criativos que a Isaac tem, ok? Ele consegue, ele realmente tem uma qualidade absurda. O grande defeito de Abraham é que ele chega na cara do gol e faz exatamente o que Nicolas Jackson faz. Ele perde gols ridículos, patéticos, e é exatamente o que mata a carreira dele. Porque ele é um jogador extremamente completo, ele é muito bom de cabeça, ele é criativo, ele dribla, ele faz um monte de coisa. O problema é que quando ele chega na cara do gol, é só cagada, mano. Então é um jogador que pode mudar o rumo de um jogo, e quem sabe com as instruções de Ed Howe ele possa mudar um pouco esse jeito que ele encara o campo, cara. Se tornar um pouco mais letal, né? E o Osula tá evoluindo aí com o passar do tempo, eu manteria ele o máximo de tempo possível. Claro que pra tornar isso tudo aqui possível, tem que ter estrutura de empréstimos, esperar algumas janelas ali, né, pra quitar esses empréstimos e contratar de vez os jogadores. Não vai dar pra fazer tudo isso em uma janela sem esses empréstimos, ok? Mas sim, dá pra contratar tudo isso aqui em uma janela emprestando o jogador, fazendo aquela estrutura, né, que é muito interessante, né, que, digamos assim, você compra o João Pedro, aí você vai lá, pega emprestado um Abraham com um obligation buy, né, que você tem essa obrigação de comprar o jogador, e aí você consegue esse empréstimo com mais facilidade. Depois de um ano você vai lá e paga esse jogador. Madueke dá pra fazer algo parecido, e aí você vai lá e compra um Chalobah e fica nessa, né? Eu acho que nessa casa dá pra montar isso aqui. Lembrando que essa não vai ser a única formação. Eu usaria esse 4-4-2, como eu falei lá mais cedo, contra adversários mais fracos, pra oprimir eles, já que você vai ter jogadores com qualidade tanto pra gerar o jogo sozinho, individualmente, quanto pra finalizar as jogadas. Então vai se tornar um time muito direto ao ponto, mais direto ao ponto ainda do que o Newcastle já é, mais perigoso do que já é com esse tipo de formação. E contra os adversários mais fortes, um Manchester City, um fulano de tal, mete um 4-3-3 aí, você vai ter Benassi, vai ter Joelinton ali pra completar nesse terceiro do meio de campo e até o Lewis Milley que eu falei mais cedo. Então, cara, é totalmente possível essa formação e totalmente possível que o Newcastle vá pra essa linha. Enfim, cara, eu acho que esse vídeo tá chegando no fim, espero que vocês tenham gostado das minhas explicações, dos nomes que eu trouxe. E se você tem nomes diferentes, coloca aí na aba de comentários, comenta aí o que você acha sobre esse elenco, eu acho que vai agregar bastante ao vídeo. Enfim, obrigado pela presença de todos, obrigado a todo mundo que ajudou o vídeo com like, com hype, com qualquer coisa, muito obrigado mesmo. E se você quiser ajudar de qualquer outra forma, compartilhando ou outra forma que você arrumar de ajudar, pode ficar à vontade também, eu aceito. É isso, rapaziada. Tchau!